Talk herself is a tough when she's hungry. A number 4 out the door down to Tourmaline. At the beach taking in the rising sun. Life feels young today. Bom, eu e a Maísa, a gente se conheceu no ensino médio. A gente estudou junto. E a gente sempre trocava ideia, conversava. Isso era mais assim no último ano do ensino médio mesmo. Era bem engraçado que no começo nós éramos amigos e... eu tinha um namorado e ele também tinha uma namorada. Daí a gente começou uma amizade. A gente trocava dicas assim sobre o namoro um do outro assim. E sem nem imaginar o que ia acontecer no futuro, né? E a gente viu que a gente tinha algumas coisas em comum. Até que em um determinado momento quando a gente já estava solteiro, e daí num certo dia que teve um churrasco da sala, assim, eu falei para ela no dia de manhã, assim, que eu falei, hoje à noite eu vou ficar com você no churrasco. E até fazendo brincadeira, sempre fui de brincar bastante, assim, eu ainda falei para ela, se arruma, viu, porque hoje eu vou ficar com você, então você lava o cabelo, se arruma bem. E daí aconteceu que naquele dia à noite, realmente a gente ficou e tal, foi bem legal. A gente não começou a namorar assim logo de cara. Teve um tempo que depois do dia que a gente ficou, quando a gente voltou pra sala, pra vida real ali no colégio e tal, ela quis demonstrar que rolou um pouco aquele arrependimento assim de ter ficado comigo. Daí depois acabou acontecendo de novo e tal, a gente viu que a gente gostava mesmo um do outro. Até que a gente começou a namorar mesmo. No começo era meio escondido assim, meio escondido da mãe dela, porque a mãe dela implicava um pouco assim com ela, cobrava dela para ela estudar mais e tal. Então tinha isso de ser um pouco escondido assim. A família dele era da minha igreja, mas ele não era da igreja, ele não gostava muito de ir para a igreja. E daí, depois de uns 2 anos, eu consegui uma bolsa de estudos aqui em Curitiba e ele também decidiu estudar para cá. Ela veio para estudar farmácia, eu vim para estudar sistema de informação. No começo a gente morava na casa dos meus tios. Eles acolheram a gente, assim, foi bem legal. Cada um tinha o seu quarto ali e tal. A gente começou a estudar. What day is it? And in what month? This clock never seems so alive. Depois de 4 meses que a gente veio embora para cá, para Curitiba, a gente sofreu um acidente bem grave voltando para Campo Mourão. O carro que a gente estava perdeu o controle, a gente foi parar para fora da estrada, enfim, o carro bateu numa árvore, ele capotou. Naquele momento ali, olhando para a Maísa, eu pensei que não tinha acontecido nada, porque aparentemente ela não tinha nada, só que ela começou a gritar muito, gritava muito de dor. Então naquela aflição ali, ele não sabia o que fazer também, nós estávamos em 4 pessoas, então a gente foi socorrido. E quando a gente chegou no hospital da cidade próxima ali, o médico falou que a situação dela era muito grave. Eu já conhecia Deus e esse é o momento em que você se entrega completamente. Você vê que você não tem saída e você vê que você depende completamente dele. E foi nesse momento que eu realmente entreguei tudo nas mãos dele, de joelhos ali naquele hospital. Pedi pela vida dela, para ele guardar a vida dela. Nós pegamos a ambulância e daí nós fomos para Campo Mourão. E essa viagem dessa cidadezinha que a gente estava até Campo Mourão foi uma viagem terrível, assim, durou 1h30, mas foi como se tivesse durado 5 horas. Ela estava entre a vida e a morte ali e eu estava dentro da ambulância, eu e a mãe dela, e tinha um enfermeiro lá atrás animando ela, tentando manter ela viva, e ela com uma hemorragia grave. E eu olhava para trás, eu lembro que eu olhava para trás pela janelinha e o enfermeiro só fazia assim para mim, que ela ainda estava viva. E aquilo ali fazia eu continuar orando. E eu orei esse tempo todo, essa 1h30 assim. Com certeza foi o momento de oração mais intenso da minha vida. E chegando em Campo Mourão, eu com muita dor já, querendo morrer mesmo. Então, o médico que estava lá, ele segurou na minha mão assim muito forte. E daí eu pedi para ele para eu morrer. Eu falei para ele, doutor, deixa eu morrer em paz. E a única coisa que eu lembro é que ele segurou na minha mão bem forte e falou, menina, você não vai morrer.
Então foi o momento que eu tive a minha primeira parada cardíaca. A partir de então eu não me lembro de mais nada. Parecia que o meu sonho estava sendo ameaçado, assim. Essa vinda para cá, a vontade de constituir uma família com ela, de crescer junto com ela. Parecia que tudo aquilo estava sendo cancelado ali. Mas foi o momento que eu entreguei tudo nas mãos de Deus mesmo. E ali ela fez a cirurgia dela. Essa primeira cirurgia dela, ela deu entrada mais ou menos umas 3h30 da manhã. Então pela manhã, o médico que operou ela, o Dr. Denis, ele recebeu eu e a mãe dela no consultório dele ali no hospital mesmo, para explicar o que aconteceu. Foi ali então que todas as horas de oração que eu tinha tido até então, Deus começou a responder pra gente através desse médico. Esse médico olhou pra gente e falou assim: eu queria falar pra vocês agora que a Maísa, ela tá lá, ela precisa de um tempo agora para se recuperar, ela vai ficar bem. Eu queria dizer pra vocês que não fui eu que operei ela, quem operou ela foi Deus, eu sou só um instrumento dele. Ele usa as minhas mãos mas quem faz o trabalho é ele. Vendo um médico falar isso assim, um médico que estava responsável por ela, aquilo trouxe uma paz muito grande pra gente e a nossa fé só aumentou, a minha e a da mãe dela. Então começou aquele período de visita na UTI, um período bem complicado assim. Ainda no segundo dia, um dia depois dessa primeira cirurgia, meu pai me acordou para ir pro hospital, porque ligaram no hospital e disseram que a Maísa tinha voltado para a mesa de cirurgia. Naquele momento ali, passou pela minha cabeça que ela tinha morrido e que eles estavam me chamando só para dar notícia no hospital. Essa segunda cirurgia, então, foi porque o que tinha restado do intestino grosso dela necrosou e eles precisaram fazer uma nova intervenção ali. E foi uma cirurgia também demorada, complicada, por ter recebido muito medicamento, ela ficou muito inchada. Então aquela imagem ali na segunda visita na UTI foi bem chocante assim pra gente, o estado que ela estava, sabe? Esses primeiros dias ela ainda teve 2 paradas cardíacas nesse mesmo hospital. Os médicos precisaram reanimar ela essas 2 vezes. 3 ou 4 dias ela ainda ficou nesse hospital. Até que esse médico, Dr. Denis, estava cuidando dela, ele achou melhor levar ela para um outro hospital, ainda em Campo Mourão, um hospital que ele passava mais tempo lá, para ele poder cuidar melhor dela. E nessa transferência do hospital também ela recebeu muito medicamento, então quando a gente chegou para visitar ela a primeira vez nesse novo hospital, ela estava irreconhecível por causa da quantidade de líquido que ela tinha recebido dos medicamentos. E ali começou a ser testada aquela paciência, a paciência de estar ali todo dia orando e esperando o milagre de Deus acontecer, porque quando a pessoa ela estava em coma, e nesse estágio o que os médicos fazem é dar o medicamento para ela e esperar que ela mesma reaja. E é um período de muita espera, de ter muita paciência. Foi um período que eu pude desenvolver muito na minha fé, assim. Alguns dias depois, então, eu precisei voltar para Curitiba. Eu estava no início da faculdade ainda e eu precisei voltar para cuidar das minhas coisas aqui. E nesse momento eu pude ver o companheirismo do meu pai em ter vindo comigo para cá, largado o que ele tinha para fazer lá. E ele veio comigo para cá ficar uma semana aqui comigo. E durante essa semana ela começou a voltar do coma e as pessoas me davam notícia e eu querendo ir para lá. Eu ia deixar para ir para lá na sexta-feira. Até que eu não aguentei quando me disseram que ela já estava abrindo os olhos e já estava começando a reconhecer as pessoas. E eu quis voltar para lá, eu não aguentei, a gente voltou na quinta-feira mesmo. Então eu lembro dessa viagem de volta, eu e meu pai sozinhos no carro. A gente ouvindo os louvores que a gente gostava e cantando junto e agradecendo a Deus. Foi um momento bem legal, assim, que eu nunca vou esquecer. Mas o melhor ainda estava por vir. Quando eu cheguei lá no hospital, eu cheguei quase acabando o horário da visita. Eu lembro que eu levei a Bíblia dela, que ela gostava, estava aqui em Curitiba, e eu levei para ela. E eu lembro de eu entrando no hospital, pegando no balcão da recepção, peguei o meu crachá de visitante correndo, e fui correndo para a UTI e parece que nunca chegava, uma ansiedade de ver ela acordada. Quando eu entrei na UTI, abriu a porta e ela era o primeiro leito que ficava de frente para a porta. A primeira cena que eu vi foi o Eduardo chorando na minha frente. Ele chorava muito, muito, muito e eu estava com a traqueostomia, então assim, eu não conseguia falar com ele.
Então quando eu vi, fui chegando mais perto dela e quando eu vi que ela estava ali, já estava quase sentada, quando ela virou os olhos para mim, assim, como vocês já puderam reparar, ela tem uns olhos grandes, assim. E daí quando eu vi os olhos dela ali, abertos, olhando para mim e vendo que ela estava me reconhecendo, assim, para mim foi igual esse sol que surgiu aqui agora, de repente. Foi um momento assim que não tem como descrever mesmo. Você vê aquele milagre que você estava esperando tanto, que era tudo que você pensava ver, você vê acontecendo mesmo. Foi simplesmente inesquecível aquele momento ali. Com certeza foi a coisa mais linda que eu vi, foi ela abrindo os olhos de novo e me olhando. O Eduardo, ele sempre estava ali do meu lado, falando coisas boas para mim no meu ouvido. Eu lembro de eu indo visitar ela todos os dias e orando na beira do leito dela, cantando no ouvido dela, dava recado de outras pessoas para ela. Mesmo ela estando em coma, eu tinha ouvido falar que às vezes a pessoa ouve e entende, e eu acreditei nisso e eu sempre conversei com ela. Falava para ela que ele ia melhorar, falava para ela que a gente ia sair dali, que a gente ia casar, que a gente ia ter nossos filhos. Enquanto eu estava ali naquele coma, ele estava ali sempre me dando força, falando que eu ia sair dali, que eu ia ficar bem. Ele compôs algumas músicas para mim e para Deus. E uma dessas músicas, ele fala do milagre, na verdade, né? Porque ele esperava muito por um milagre. Ele tinha uma fé muito grande, a minha família também, porque ele sabia que eu ia voltar daquele coma e eu ia ficar bem. E essa música, como eu disse, ele cantava no meu ouvido várias vezes. Sempre te pedi estar à frente de tudo, Senhor. E hoje que me acalma é saber que tu estás cuidando de tudo que eu preciso mais. Purifica, Senhor, restaura teu imenso amor. Purifica, Senhor, restaura teu imenso amor. Depois, quando eu saí, eu toquei essa música para ela e ela falou que conhecia aquela música de algum lugar. Eu lembrava da letra da música perfeitamente. As pessoas que iam orar por mim, eu lembrava também da oração, quando as pessoas falavam coisas boas para mim, eu melhorava, isso era real. Tinha médicos que não acreditavam que eu ia viver. Alguns deles chegaram até a falar que iam desligar aparelho já, porque pelo fato de eu ficar muito tempo em coma, eles tinham medo que eu pudesse ter algum problema mental, alguma coisa mais séria. Mas graças a Deus foi tudo bem. Eu tive uma força muito grande, assim, de toda da minha família, principalmente do Eduardo ali presente. Mas se quiser mais, eu te dou o céu. Eu também tenho uma gaveta vazia no guarda-roupa. Traz as suas coisas pra cá, vem. Eu também tenho um sorriso velho que escondi nos meus guardados de dor. E no meu coração eu tenho frases que você nunca ouviu de ninguém, porque ninguém nunca te amou nem vai te amar como o poeta que vem. E eu conheço as suas rimas como só eu, bem. Como só eu. Então, o dia que ele me pediu em casamento, na verdade foi muito enrolado esse dia. Porque, na verdade, nem carro ele tinha para me levar no lugar. Então, ele emprestou o carro de um amigo dele. Eu nem sabia de nada, assim. Eu desconfiava de alguma coisa. Mas ele me levou para jantar num restaurante aqui em Curitiba. E num restaurante bem legal e tudo. Ele estava muito nervoso. Então, assim, na hora que ele foi me pedir mesmo, ele não achava a caixinha de aliança. Daí ele ficou todo bobo, atrapalhado. E ficou, ai, eu perdi. Vai perder o quê, criatura? Aí ele, tá, deu uma disfarçada.
E daí ele veio e tal, daí falou que queria casar comigo e tal. E daí tinha um casal tocando violino, tudo muito lindo, assim. Que todo mundo já sabe, né? Se ela queria casar comigo e constituir a família que a gente sempre sonhou. Bom, ela ficou me olhando, sorrindo assim, eu fiquei morrendo de medo dela dizer não. Ali no meio, porque as pessoas percebiam o que estava acontecendo, né? Mas felizmente ela disse sim. Então foi bem romântico, bem carinhosinho da parte dele. Foi muito fofo. Eduardo, você é um presente de Deus pra mim. Quero te fazer muito, muito feliz. Eu te amo muito. Meu amor, eu queria dizer pra você que você com certeza foi a coisa mais linda que Deus me deu. E que eu quero sim dormir e acordar todos os dias com você e te fazer a mulher mais feliz. E eu amo muito, muito você. I can't keep my eyes off of you. What day is it? And in what month? This clock never seems so alive.